Amém. Deus é bom. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, livro de Tiago, 1, versículo 12. Você poderia ficar de pé um minutinho, por favor? Amém. Lucinha, pede para guardar. Deixa com o pastor ali. Amém. Vamos orar então juntos? Eu quero que você diga junto comigo assim: Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Abre os nossos ouvidos, traz a tua revelação, para que possamos sair daqui direcionados pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e nós recebemos no nosso coração. Mas, Senhor, que a pastora Luciene saia de cena e que o teu Espírito assuma o lugar de honra, o lugar de glória, para que nós possamos entender tudo aquilo que está no teu coração. Então, toda interferência bate em retirada agora. Todo bloqueio, resistência, preocupação, sai em nome de Jesus. Sai agora de perto do meu irmão, da minha irmã. Sai agora de perto da minha vida. Nós profetizamos o haja de Deus aqui, o mover do Espírito Santo, e te agradecemos. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Graça e paz para você que está em casa, que está nos assistindo, que você possa estar juntinho conosco nessa palavra, nesse momento de aprendizado, amém? Que você possa ser muito abençoado. Então, queridos, eu quero compartilhar essa palavra com você que está aqui, que está lá em Tiago 1,12, né? Que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta. Amém? Bem-sucedido, feliz o homem que suporta. Mas a gente está falando de homem, mas isso é para a mulher também, né? Para a mulher que suporta. Mas suporta o quê, pastora? Vamos continuar lendo. Suporta com perseverança a provação. Então, feliz o homem e a mulher que suporta, né? Suporta com perseverança a provação. E outro dia nós tivemos aqui, né, uma revelação de que a perseverança é diferente da insistência. Porque na perseverança você tem que buscar sempre uma estratégia nova para poder continuar caminhando, né? E aí ele fala que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, quando você passa pela aprovação, é como se Deus estivesse te observando para que você seja aprovado para receber a coroa da vida. Mas, amados, tem muita gente que não quer receber a coroa da vida. Tem muita gente que acha que a coroa da vida é história de carochinha, né? É conto de fadas. Mas eu fico com a palavra de Deus, né? Então, aí aqui está falando para mim e para você, né? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Aqueles que amarem o Senhor de todo o seu coração, né, vão receber a coroa da vida. E aí no 13 vem assim uma explicação muito legal, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ah, Deus me tentou. Nunca diga isso. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus permite você passar pela provação? Sim, mas Deus não te tenta. Quem tenta você é o diabo. Quem faz com que você cobice as coisas não é Deus, é o diabo, né? E Tiago está explicando isso aqui muito bem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha isso. Ele fala ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então você não é tentado por Deus, você é tentado por aquilo que você cobiça, aquilo que você deseja. Não é Deus, né? E ele explica isso, ele fala assim, ó, quando essa o atrai e o seduz. Mas e aí, pastora? Eu posso não ser seduzido? Pode, quando você diz não para a tentação. Quando você diz aqui não, sai. E aí Tiago fala, né, mas que cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. Então, eu e você não podemos deixar ser seduzidos pelo pecado, né? Ser seduzidos, né, pelo nosso próprio desejo. Ah, mas eu tinha uma vontade de fazer isso. Eu tinha, porque está repreendido, eu não vou fazer, né? E aí ele continua dizendo, então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, quando você cede à tentação da cobiça, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão mortas, literalmente mortas. Por quê? Porque cederam aos desejos do coração, cederam e entraram no pecado. E o pecado, ele vem para matar. O salário do pecado é a morte. E a gente tem que estar muito ligado nisso. E aí, no 16... diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Dádiva ruim não vem de Deus, né? E aí ele fala, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não tem sombra de mudança. Não, hoje eu vou permitir que você venha ser seduzido pelo pecado. Não, Deus não tem sombra de variação. Ele é sim, não. Se é pecado. E aí a gente tem que fugir do pecado. E a palavra continua dizendo assim, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus, quando me gerou, gerou você, gerou Adão, gerou Eva, Ele acreditou que eu e você poderíamos ser a excelência da criação. O que é a excelência da criação? Não ser seduzido pelo pecado, não ser seduzido pelas tentações, mas dizer não pela tentação. Ah, mas que isso, pastora? Mas às vezes, né? Não tem às vezes. Deus não tem sombra de variação. Amém? E aí ele continua aqui, falando para mim e para você, né? Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que ele está falando para mim e para você? Que essa palavra aqui, olha, se você não abandona ela, ela é poderosa para salvar a sua alma. Mas se você pega essa palavra, rasga, joga no lixo e vai ter a vida do jeito que você bem entender, o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz e eu achei muito interessante o testemunho dele, porque ele disse que ele tinha a vida toda torta. Ele estava na igreja e fazia tudo o que era o contrário à palavra de Deus. E ele achava, ele falava assim, então, eu achava que a minha mãe não sabia, mas a minha mãe sabia de tudo. Só que ela orava por mim. E um dia eu resolvi abrir e contar o que eu fazia às escondidas para minha mãe, que eu achava que ela não estava sabendo.
Ele contou, chamou a mãe e falou assim: mãe, eu quero falar para a senhora, eu sou assim. Eu sou desse jeitinho. E disse que a mãe olhou para ele, começou a chorar, se levantou, saiu do quarto. E ele falou: ih, agora a casa caiu, né? Destruiu tudo aqui. Minutos depois, a mãe entrou no quarto, com a cara lavada, com as lágrimas enxutas, e falou para ele: meu filho, eu amo você, e eu não vou abrir mão da sua vida. Abraçou ele, ele falou assim: engraçado, a minha mãe não chegou para mim e falou isso, me esculachou, não, a minha mãe só me abraçou e chorou, mais uma vez ali comigo. E eu comecei a ter a vida torta que eu achei que eu tinha que ter. Mas a minha mãe não desistiu de mim. A minha mãe continuou orando e chorando pela minha vida. E um dia, quando eu estava no pior momento, na depressão, porque o que a gente estava falando aqui? O salário do pecado é morte. O salário do pecado é a morte. E ele diz que no pior momento da vida dele, quando ele estava em depressão, um momento muito difícil, ele lembrou da mãe, que nunca desistiu dele. Procurou ela e disse: mãe, eu quero mudar, me ajuda, eu preciso de ajuda. Amados, aquela mãe, da mesma forma que na primeira vez abraçou ele, chorou com ele, levou ele para a igreja, ele se reconciliou com Cristo, porque aquela mãe não parou de orar e de chorar pela vida dele. Se reconciliou com Cristo. A vida torta que ele levava, ele largou de mão. Conheceu uma jovem, casou com essa jovem. A jovem sabia da vida torta, quem ele era no passado, aceitou casar com ele. Casaram, tiveram 2 filhinhas. E hoje ele é um pastor de uma igreja para a glória de Deus. Mas será que a gente precisa ceder aos desejos, às tentações, para a gente chegar no fundo do poço? E depois Jesus, porque para muitos, queridos, não dá tempo. Jesus chega antes. E aí acabou. Eu sempre conto a história de um jovem que foi da nossa igreja aqui, e para ele não deu tempo. Ou melhor, eu espero que tenha dado tempo, né? Porque no meio de um sequestro, no meio de um assalto, ele morreu. E não deu tempo. Ou deu tempo, não sei. Só Jesus sabe, e lá na glória a gente vai saber o desfecho da história. Mas para muitos não dá tempo. E eu pergunto para você: vai ceder as cobiças do teu coração? Vai ceder os desejos do teu coração? Ou vai procurar andar naquilo que o Senhor te chamou para andar? Porque a palavra do Senhor diz assim: tornai-vos, no versículo, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Recebei com paz, com tranquilidade, a palavra implantada. Aí ele fala: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra, ela é poderosa para te salvar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não basta ser só ouvinte, tem que ser praticante da palavra. Assemelha-se ao homem, ele fala assim, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente que é ouvinte e está se enganando a si próprio. Só que o Senhor Jesus não está nos chamando só para ser ouvinte, Ele está nos chamando para ser praticantes da palavra de Deus. E mais, ele fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Deus não te chamou para ser só ouvinte, Ele te chamou para algo sobrenatural, para você praticar a palavra na essência dela. E aí, amados, aqui, no 25 ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade,
e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que coisa linda. Aquele que pratica a palavra vai ser bem-sucedido em tudo o que ele realizar. Está aqui na palavra, não é invenção da pastora Luciene, não é invenção minha. A palavra aqui está bem explicadinha. Ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Amados, andar na palavra tem que perseverar, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Tem que perseverar, porque tem momentos que tu sente vontade de chutar o balde, chutar a barraca, chutar a casa, chutar a cana, chutar tudo que está à tua volta. Mas quando você persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Fala para o teu irmão, quando você é praticante, você é bem-aventurado. Você é bem-sucedido, você é feliz quando você pratica a palavra, amado. Né? Você é bem-sucedido. E eu estou falando isso, amados, porque hoje eu estava em casa de manhã cedo e eu recebi de um amigo muito querido meu e do meu marido, né? Duas palavras assim que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, 18. Que fala assim: dize ao povo. Deuteronômio, eu estou em Números, queridos, desculpe. Fui para Números. Deuteronômio 11, versículo 18. Diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Por que ele fala isso? Porque a nossa alma, amados, ela precisa ser domada. Que a nossa alma, ela não anda pelo espírito, ela anda pela vontade dela, pelas emoções dela. Então nós precisamos domar a nossa alma. Se eu estou com desejo, se eu estou com cobiça de algo e aquilo não vem de Deus, eu tenho que domar minha alma. E ele fala: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atentai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa. Então ele está falando assim: olha, quando você estiver na tua casa, não basta só você aprender, mas faz isso com teus filhos, ensina a palavra para os teus filhos, né? E andando pelo caminho e deitando-vos e levantando. Então, não só dentro de casa, mas andando no meio do caminho, né? Levantando, caminhando. Você está ali, na hora de dormir, você está ali falando da palavra para os teus filhos. E ele fala assim: escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, eu achei lindo, um casal amigo nosso, não sei se o pastor lembra, que, amados, eles tinham uma parede só de versículos bíblicos, sabe, na madeirinha, no azulejo, sabe, eles pegavam azulejo, madeira, coisas lindas, assim, era uma parede só de versículos. Parecia que você estava, assim, dá vontade de ficar tirando foto, né? Porque era uma parede muito linda que eles fizeram. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias. O segredo da multiplicação dos nossos dias está em a gente, sabe, absorver a palavra. E aí ele continua falando aqui, olha, para que multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos. A gente às vezes não entende, mas tem um segredo também aí.
A gente pensa que o negócio é só com a gente. Eu caminho, ok. Eu paro de caminhar, ok. Só que não é com você. Quando você caminha, ok. Para de caminhar, ok. Mas a sua família está toda arrolada contigo, você querendo ou não. Todas as decisões que você tomar, elas estão relativamente ligadas aos seus filhos. Então, quando você toma uma atitude, não vou caminhar, para a tua casa toda. Quando um dia eu decidi parar de caminhar, meu marido parou de caminhar. Ele estava comigo. E eu falei, não vou mais para a igreja. Como assim? Tu não vai não vou mais, não quero mais. Parou eu e parou ele. Isso é muito sério, queridos. Porque a gente pensa, não, isso aí é só para mim. Não, não é. A palavra do Senhor está dizendo aqui, olha, ele fala, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como nos dias do céu acima da terra. Então Deus quer que você seja bem-sucedido, mas esse bem-sucedido não está ligado só a você, está ligado à tua família, está ligado àqueles que estão junto contigo. Então diz mais aqui, ó, porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas as nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte, olha. Vou ler de novo. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos, guardar o que está na palavra, aquilo que o Senhor te ensinou para você fazer, sabe? Ele está dizendo aqui para você, ó, que Ele vai desapossar, vai tirar aqueles que têm tentado te prejudicar, vai dar a terra na tua mão. Vai entregar a você coisas grandes e tremendas. Quando ele fala, o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis. Você vai possuir nações maiores e mais poderosas do que vós. Você não vai estar aprisionado, mas é você que vai coordenar todas as coisas. Por quê? Porque você vai abraçar a palavra de Deus. E tem mais, ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Ele está falando aqui para o povo, né, de Israel, mas eu quero trazer para você, aonde você pisar a planta dos vossos pés, só porque você vai guardar a palavra de Deus no teu coração e vai fazê-la, sabe, sendo frutífera na tua vida. Olha, está dizendo aqui, ó, que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, sabe, o Senhor vai entregar a você. Ninguém, está no 25, ninguém vos poderá resistir. Pode ter gente que não goste de você, pode ter gente que não suporte você, mas vai ter que te engolir. Você pode dar glória a Deus? Porque Deus vai ordenar a bênção sobre a tua vida quando você faz a palavra, quando você anda na palavra, quando você faz aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Então, quando você faz, Deus é maioria com você. Amém? E aí, quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, tem tudo aquilo que eu estava lendo com o Tiago. Deus está dando uma palavra para eles. Olha, não cedam à cobiça, não cedam às tentações, não sejam os desejos mundanos, não cedam, né? Porque se vocês não cederem, eu vou abençoar vocês e eu vou abençoar a família de vocês. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 também diz algo referente a isso que a gente está lendo, também muito propício. Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este século. Tem muita gente conformada com esse século. Tem muita gente conformada, né? Vivendo esse século na íntegra. Só que esse século não é para nós. O nosso lar está preparado no céu. Amém, queridos?
Que nem aquela canção que estava sendo cantada aqui, né? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia. Vocês entendem o que eu quero falar? Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui a passeio, né, provisoriamente. Mas quando você cede às tentações, quando você cede à cobiça do teu coração, aos desejos da tua alma, e você se afasta daquilo que Deus preparou para você, você está dentro do que Ele falou aqui, você está se conformando com esse século. Mas o Senhor diz para mim e para você: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como eu faço isso, pastora? Caminhando com a palavra, lendo a palavra, louvando, adorando. Amado, você acha que todo o tempo eu tenho vontade de ficar cantando, louvando? Lendo a palavra? Não. Mas eu tenho que pegar a minha alma e dizer para minha alma, você vai fazer isso agora sim. Você tem que estar debaixo do meu pé. Que isso? Você tem que estar dominada pelo Espírito. Minha alma, isso está errado. Então ele fala aqui, ó: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não está experimentando mais a boa, perfeita vontade de Deus, porque há muito tempo está fazendo a sua própria vontade, está andando nos seus próprios desígnios, está andando segundo o seu coração, segundo a sua alma. Mas o apóstolo Paulo diz para mim e para você, olha: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é a melhor possível. Para a minha vida é a melhor possível. Por isso que eu preciso dominar a minha alma. E aí, amados, isso é muito interessante, né? A gente está lendo isso tudo aqui, né? Por quê? Porque quando a gente faz a palavra, a gente é bem-sucedido. Mas houve um tempo, há muito tempo atrás, um povo que ele deixou de observar a palavra. Há muito tempo atrás, houve um povo que ele não queria mais andar segundo a palavra. E eu queria que você fosse lá para você ver o que aconteceu com esse povo. Está lá no livro de Ezequiel 8. A Bíblia fala para mim e para você que um profeta, ele teve uma visão sobre o povo. E eu quero ler com você Ezequiel 8, versículo 1. Diz assim, engraçado, amados, que a última vez que eu dei essa palavra, tem muitos anos. Eu acredito que a última vez que eu dei essa palavra, não com Tiago, não com Romanos, não com Deuteronômio, mas a última vez que eu dei essa palavra de Ezequiel foi há 21 anos atrás, quando nós nem pensávamos em estar aqui nessa igreja. Nós estávamos lá na Ururaí, designados pelo nosso apóstolo, e o Senhor me trouxe essa palavra. Diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, e desde os seus ombros e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem
dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito levou o profeta, amém? Se você acompanhou aqui, né? Até a entrada da porta do pátio. E quando chega lá, ele mostra para ele uma imagem de um objeto, de um Deus estranho, que representava ciúmes. Como assim, pastor? Você vai entender. Diz a palavra do Senhor, né? Aqui, falando aqui para nós ainda, que provoca os ciúmes de Deus. O que provoca os ciúmes de Deus na sua vida? Você sabe? A gente vai ver. Vamos continuar. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo. Então o Senhor estava falando para Ezequiel: observa o que esses homens estão fazendo. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Ele estava falando assim: olha só, observa, fica ligado no que esses homens estão fazendo, porque o que eles estão fazendo estão me afastando do santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Que abominações eram essas? Eram homens que cederam à cobiça, que cederam à tentação. Você vai ver aqui. Aí ele diz: entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Lembra da parede que eu falei de uns amigos nossos, que era linda, porque tinha vários versículos pendurados em quadros, que coisa linda. Só que aqui não era a palavra de Deus que estavam ali pendurada, mas pelo contrário, a palavra de Deus diz aqui que eram ídolos, deuses estranhos que estavam pintados na parede. E ele continua falando aqui: em todo o redor. Versículo 11: 70 homens dos anciões da casa de Israel com Jazanias, filho de Safã. Você sabe quem foi Jazanias, queridos? Na época do rei Josias, Jazanias, na verdade, era filho, né, de Safã, mas na época do rei Josias, Safã foi aquele que recebeu o livro encontrado para mostrar para Josias. E Josias fala: eu encontrei o livro, eu encontrei a palavra de Deus, nós vamos mudar tudo aqui, tudo vai ser restaurado. E agora o seu próprio filho estava com os outros anciãos, praticando a idolatria, praticando tudo aquilo que era errado diante de Deus. E ele continua aqui falando, né? Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. Quer dizer, eles estavam ali adorando aquelas pinturas. E subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Câmaras aponta para cômodos, quartos, que eles entravam e adoravam aquilo que não era Deus. Amém? Aí ele fala: pois dizem, o Senhor não nos vê. Engraçado que a gente está falando de Israel, mas se a gente parar para analisar nos dias de hoje, quantos
sabe, espalhado pelas demais igrejas. Eu não estou falando do projeto Vida Nova de Rocha Miranda, eu estou falando dos demais espalhados que entram em suas câmeras e cedem aos desejos do seu coração, às suas tentações, e geram no coração de Deus tristeza. Por quê? Porque eles cederam ao pecado, cederam, sabe, à sua própria cobiça, entraram em trevas. E dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Deus não abandonou a terra, não. Deus continua vendo tudo. Ele sabe o que eu faço, o que você faz, Ele vê tudo. E aí, continuando aqui, queridos, olha isso, né? Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando. Chorando para Deus? Não, elas estavam chorando para Tamuz. Sabe quem era Tamuz? Era o Deus da vegetação, o Deus da fertilidade. Em vez delas estarem ali adorando o Senhor, aquelas mulheres estavam chorando para um Deus estranho. Versículo 15, disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que esta. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. Não era da casa particular dos anciões, era da casa do Senhor. E ele fala: e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Eles estavam adorando o Deus Sol. Aí você e eu vamos dizer assim: pastora, eu não adoro Tamuz, eu não adoro Deus Sol. Mas quando você não segue a palavra, quando você não faz o que a palavra manda fazer e eu não faço, nós estamos adorando deuses estranhos, nós estamos entrando em idolatria que desagrada a Deus. Quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você comete pecado, porque a palavra de Deus, ela é direta. Ela não manda recadinho, não. Ela é direta, ela é como um punhal, é como uma espada de 2 gumes. Ela vem e corta, porque você sabe o que tem que fazer e você não faz, então tu está cometendo pecado, então tu tem que tomar uma atitude de restaurar a tua vida. E isso aqui é muito sério. Diz que 25 homens estavam de costas para o templo, adorando o sol. Então me disse: vês, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles abominações que fazem aqui? É coisa de só menos? Ou eu que estou vendo coisas, Ezequiel? Estou aqui agora usando as minhas palavras, né? Ou eu que estou vendo coisas? O negócio é sério. Eles estão pintando e bordando, eles não estão nem aí para o que diz a minha palavra. E aí, amados, você vai ler aqui, mas cada tempo eu já vou diminuir tudo aqui, né? E aí a palavra do Senhor diz assim, para mim e para você. Versículo 9. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, como um estojo de escrevedor à cintura. Entravam e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ele estava dizendo: passa no meio da cidade e marca os homens que não se curvaram aos deuses estranhos. Mais ou menos assim para você entender. Mas eles choram por tudo isso que está acontecendo. Eles clamam por tudo isso que está acontecendo, porque eles não têm o mesmo coração que esses outros. Então ele está falando aqui, ó,
passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas essas abominações que se cometeram no meio dela. Você tem suspirado? Porque a gente está... Eu li aquela palavra aqui, né? Que a gente não tem que se conformar com esse século. Mas a gente tem que transformar nossa mente. Você tem suspirado, sabe, nesse tempo que nós estamos vendo aí, tanta coisa acontecendo, coisas terríveis. Você tem, Senhor, oh Deus, muda a história da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, muda a nossa história. Senhor, tem misericórdia. Senhor, se a nossa nação pecou, se a nossa nação errou, muda a história da nossa nação. Senhor, nós não queremos andar nos mesmos caminhos, nós queremos fazer diferente. Nós queremos ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento vivo no meu local de trabalho. Eu quero ser um instrumento da parte de Deus no ônibus, na rua, no trem, no metrô, aonde eu for, na feira, no supermercado. Eu quero ser. Senhor, tem misericórdia. Eu não quero andar fora da tua palavra. Amados, quando você faz isso, porque aqui diz que o Senhor fala, né? Ele diz, ó, marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Havia homens ali cujo coração ainda estava voltado para Deus. Havia homens ali que não cediam às tentações, que não cediam ao pecado. Havia homens ali íntegros, queridos. Às vezes você está no seu local de trabalho e você é o único diferente, porque você tenta fazer a palavra, e muitas das vezes você é acusado porque você tenta fazer a palavra. Mas eu quero te dar uma boa notícia: continua fazendo a palavra. Continua fazendo a palavra, que Deus vai honrar você. Vai chegar o tempo que você vai ser honrado por Deus, porque na tua testa está a marca do Senhor, e Ele está vendo tudo o que acontece contigo. Aleluia! Oh, glória! E diz mais aqui, ó, marca. Agora ele fala, aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade. Oh, meu Deus. Passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeças, matai. Deus mandou matar todos os outros que não queriam fazer segundo a palavra. Se você continuar lendo, velhos foram mortos, diz aqui, moços, virgens, crianças, mulheres. Mas ele disse assim, lá no versículo 6, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Porque o pecado estava no santuário, queridos. Ele mandou que toda a cidade fosse visitada, mas o pecado estava no santuário. Está no santuário. Mas aqueles que não se curvaram às tentações, à idolatria, aqueles que não se curvaram aos deuses estranhos, aqueles que não abriram o seu coração para suas cobiças, mas se mantiveram firmes na palavra, o Senhor falou, marcai as suas testas, marcai-os. E nós sabemos, amados, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não estou aqui profetizando tempos difíceis, não. Se você tem acompanhado o noticiário, você tem visto tudo que está aí. Se você vai no mercado, você vê, a gente profetiza tempos bons, amém? Que nós vamos entrar e vamos sair com bolsas cheias do supermercado. Mas o que a gente tem visto nos últimos dias é isso. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós queremos profetizar que vai haver um grande mover de Deus, um grande avivamento. E o nosso país, querido, vai avançar economicamente, vai ser uma bênção. Mas o que nós estamos vendo são dias, né? Não sei como é que está o seu bolso. Eu profetizo que o seu bolso está uma bênção, o seu dinheiro está multiplicado. Mas são dias em que você precisa se resguardar em Deus e guardar a palavra. Guardar a palavra no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé.